Poltergeist é amplamente considerado um dos mais icônicos filmes de terror de todos os tempos. Lançado em 1982, o filme foi dirigido pelo diretor Tobe Hooper e produzido por Steven Spielberg. Bem-vindos ao Película Podcast. Eu sou Daniel Pinheiro e hoje vou te contar sobre uma série de fatos reais desastrosos que estão ligados a esta franquia, ao que deram o nome de Maldição Poltergeist. Fica comigo, eu volto após a vinheta. Considerado um enorme sucesso de bilheteria, arrecadou 122 milhões de dólares, embora tenha custado apenas 10 milhões para ser produzido. Uma das imagens mais memoráveis do filme é o de Carol Wayne diante da televisão, o que contribuiu significativamente para sua duradoura influência na cultura pop. A saga de Poltergeist se estendeu até 1988, com a produção de uma trilogia. No entanto, por trás do sucesso nas telas, paira uma série de eventos trágicos, que ficaram conhecidos como Maldição Poltergeist. Entre o lançamento do primeiro e do terceiro filme, ocorreram mortes que envolveram os atores mais importantes do elenco. A atriz Heather O'Rourke, que interpretou Carol Wayne, faleceu aos 12 anos durante as filmagens de Poltergeist 3. Vítima de uma doença contraída durante as gravações. Heather foi diagnosticada erroneamente com doença de Crohn, uma grave inflamação que afeta a parte interior do intestino delgado. Por não apresentar sintomas que atrapalhassem o seu desempenho nas gravações, ela continuou a trabalhar normalmente. Durante as gravações de uma cena dentro de um lago, Heather acabou contraindo um parasita que, com o tempo, causou uma obstrução na parte inferior do seu intestino delgado, e que também não apresentou nenhum sintoma inicial. Em um outro momento, a atriz chegou a passar muito mal e acabou sendo submetida a uma cirurgia de emergência, mas teve uma parada cardíaca relacionada aos problemas causados à obstrução intestinal, e foi tarde demais para corrigir esta infeliz coincidência. O seu problema não tinha nada a ver com o diagnóstico apresentado pelos médicos. A grave inflamação intestinal tinha sido provocada por este parasita, e se ela fosse diagnosticada corretamente, a sua vida seria poupada. Dominique Dawn, que interpretou Dana Freeling, irmã mais velha de Carol Wayne no primeiro filme, teve um destino ainda mais trágico. Ela foi assassinada por seu ex-parceiro John Sweeney, que teve uma crise de ciúmes por não saber lidar com o sucesso da atriz na época. E após uma tentativa de reconciliação, ela o rejeitou e acabou sendo estrangulada por ele. Dawn permaneceu em coma por 5 dias antes de sua família decidir desligar os aparelhos. Julian Beck, que interpretou o Reverendo Kane na segunda parte da saga, foi diagnosticado com câncer de estômago em 1983 e faleceu em 1985, antes do lançamento do segundo filme, que seria no ano seguinte. Já o ator Will Sampson, conhecido pelo personagem Taylor em Poltergeist 2, morreu aos 53 anos devido a complicações renais, após uma cirurgia cardíaca e pulmonar. 27 anos após o lançamento do primeiro Poltergeist, Lou Perriman, que fez uma ponta como pedreiro, foi assassinado com golpes de machado. O assassino era um criminoso e ex-presidiário que sofria de transtornos mentais e confessou que matou o ator para roubar o seu carro. Agora este fato é bem bizarro. Esqueletos de verdade foram utilizados em uma cena impactante do filme, na qual
a atriz que vive a mãe dos personagens principais é arrastada para a piscina por forças sobrenaturais durante uma tempestade. Nesse momento, corpos antes enterrados sob a casa começam a emergir da lama ao redor dela. A surpreendente revelação sobre a natureza real dos esqueletos veio à tona através dos relatos tanto da atriz principal, JoBeth Williams, quanto do maquiador do filme. Em uma entrevista à revista Vanity Fair, ela compartilhou sua incredulidade ao descobrir toda a verdade. Abre aspas. Eu pensava que os esqueletos fossem feitos pelo departamento de cenografia e próteses. Mas depois de alguns anos, após o lançamento do filme, eu encontrei alguns profissionais responsáveis pelos efeitos especiais e disse: vocês fizeram um trabalho incrível criando aqueles esqueletos. Ele respondeu: mas nós não criamos os esqueletos. Eles eram de verdade. Eu disse: o quê? Ele respondeu mais uma vez: aqueles eram esqueletos de verdade. De imediato, ela ficou super assustada e não escondeu. De imediato, eu fiquei super assustada e não escondi o meu sentimento de nojo. Fecha aspas. Mas nem tudo está perdido. Por outro lado, Richard Lawson, que interpretou o parapsicólogo Ryan no primeiro filme, escapou por pouco de uma tragédia pessoal. Ele foi um dos sobreviventes de um acidente de avião em 1992, no qual, dos 27 passageiros, das 51 pessoas a bordo, perderam a vida. E o que pensam dois dos atores principais dessa trilogia que sobreviveram a essas tragédias? É o que você vai ficar sabendo a seguir. Oliver Robbins, que deu a vida a Robin Freeling, um dos filhos da família assombrada, nunca acreditou nessa maldição. Em entrevista ao Daily Mail, ele afirmou que nem a equipe envolvida, e muito menos os atores, levaram a sério essas coincidências trágicas. Abre aspas. Isso não existe. O que existe realmente são tragédias. As pessoas podem tentar ligar os pontos e criar alguma coisa a partir disso, e provavelmente vão imaginar inúmeras coisas sem relevância. Fecha aspas. Zelda Rubinstein, que interpretou a médium Tangina Barrons, fez sérias críticas em uma entrevista à CNN, onde ela afirma que os atores que morreram, cada um deles enfrentou uma determinada situação, onde qualquer pessoa poderia estar inserida e sofrer consequências iguais ou piores, independente da opinião ou superstição alheia. Zelda nos deixou em 2010, mas não tem nada a ver com situações ou coincidências ligadas ao filme. Ela infelizmente teve um infarto e morreu aos 76 anos de idade. Eu particularmente sou daqueles que acreditam em acontecimentos sobrenaturais. Já viveu algum tipo de experiência sobrenatural? Eu acredito que vai depender da nossa experiência pessoal, porque eu vou querer saber, além. Muito obrigado pela sua audiência e, por favor, se inscreva no canal. Não deixe de seguir o podcast e todas as informações sobre o nosso trabalho nas redes sociais estão aqui abaixo na descrição deste episódio. E lembrando que você também pode ter acesso a conteúdos exclusivos a partir de R$ 5,00 apoiando o nosso projeto de financiamento coletivo lá no apoia.se. O link também está aqui na descrição. E se você puder, por favor, apoie. Assim você ajuda a manter no ar este trabalho. Nos vemos na semana que vem. Até lá!